A chuva caía impiedosa sobre as ruas movimentadas de uma metrópole litorânea, onde o céu cinzento se misturava ao brilho das luzes neon dos arranha-céus. Era uma cidade que pulsava com contrastes. De um lado, os bairros nobres com suas mansões envidraçadas e jardins impecáveis. Do outro, as vielas apertadas das periferias, onde o asfalto rachado se encharcava de poças sujas. No topo de uma torre reluzente no centro financeiro, vivia Rafael Montenegro, um homem de 40 anos que havia construído um império no ramo imobiliário. Seus ternos italianos e relógios de ouro eram símbolos de um sucesso que ele exibia como troféus, mas por trás da fachada de magnata havia uma fúria que ele mal controlava. Rafael havia crescido nas ruas duras dessa mesma cidade, filho de um operário de fábrica, que mal conseguia pagar as contas. Aos 18, ele fugiu para o interior, onde aprendeu a negociar terras e a manipular contratos. Voltou rico, mas carregava o rancor de quem se sentia devorando o mundo para compensar as humilhações do passado. Sua esposa Clara era o oposto. Uma mulher de 32 anos, de pele morena e olhos castanhos profundos, que viera de uma família humilde do subúrbio. Ela trabalhava como enfermeira em um hospital público antes de se casarem, ajudando mães em partos complicados e cuidando de idosos abandonados. Foi em uma gala beneficente que se conheceram. Ele, o anfitrião ostentoso. Ela, voluntária, servindo drinks. O romance foi rápido, intenso, como uma novela que Clara tanto amava assistir nas noites tranquilas. Agora, no apartamento penthouse com vista para o mar agitado, Clara carregava no ventre o filho deles, com 5 meses de gestação. A barriga arredondada era um lembrete constante de um futuro que ela sonhava ser diferente do dela. Mas, ultimamente, os sonhos se dissolviam em pesadelos. Rafael, pressionado por um escândalo no trabalho, um desvio de verbas em um projeto de luxo que poderia arruinar sua reputação, descarregava sua raiva em casa. Você não entende nada disso, Clara. Fica aí comendo besteiras e inchando como uma bola, ele gritava enquanto ela tentava acalmá-lo com um chá morno. Naquela noite chuvosa de quinta-feira, o ar no apartamento estava pesado, impregnado pelo cheiro de cigarro caro que Rafael fumava no terraço. Clara preparava o jantar na cozinha ampla, com azulejos importados e eletrodomésticos que ela mal usava. Seus pés doíam, inchados pela gravidez, e ela se apoiava na bancada, cortando legumes com movimentos lentos. O rádio tocava uma samba suave, uma tentativa dela de trazer um pouco de leveza para o ambiente opressivo. Mas o som foi interrompido pelo estrondo da porta da sala. Rafael entrou tropeçando, o casaco encharcado pingando no piso de mármore. Seus olhos vermelhos denunciavam noites de bebedeira em bares exclusivos, onde fechava negócios duvidosos com sócios inescrupulosos. "Onde está o meu uísque?" rosnou ele, jogando a pasta de documentos no sofá de couro. Clara secou as mãos no avental e se aproximou, o coração acelerado. "Amor, você prometeu que ia parar com isso. O bebê. A gente precisa de paz." Ele riu, um som amargo que ecoou pelas paredes altas. "Paz? Você acha que eu tenho paz com esses abutres me cercando? Seu marido está sendo sabotado e você aí preocupada com paz?" Ele se aproximou, o hálito alcoólico invadindo o espaço dela. Clara recuou um passo, instintivamente protegendo a barriga com as mãos. Ela sabia dos rumores. Um parceiro de negócios o acusava de fraude, e a imprensa sensacionalista já farejava a história. Rafael culpava todo mundo, os rivais, os advogados, até ela, por não ser a esposa perfeita que ele merecia. A discussão escalou rápido. Clara mencionou o hospital como sempre fazia, tentando apelar para o lado humano dele. "Lembra quando a gente se conheceu? Você doou para as crianças carentes. Isso é quem você é, Rafael, não esse monstro que está se tornando." As palavras foram como um estopim. Ele a agarrou pelo braço, os dedos cravando na pele macia. "Monstro? Eu te tirei daquela vida miserável, te dei isso tudo, e você me trai com essa fraqueza?" Ela tentou se soltar, mas ele era mais forte, impulsionado pela raiva cega. "Me solta, você está machucando o bebê!" gritou ela, as lágrimas se misturando ao suor.
Rafael, em um surto de fúria incontrolável, arrastou-a até o terraço aberto, onde a chuva torrencial os encharcava em segundos. O vento uivava carregando o sal do mar e o cheiro de asfalto molhado das ruas abaixo. "Você vai aprender a respeitar o que eu conquistei", berrou ele, pegando uma corda de nylon que usava para amarrar equipamentos de ginástica no canto do terraço. Clara lutou, mas a gravidez a deixava vulnerável, o corpo pesado e desequilibrado. Ele a forçou ao chão, as mãos trêmulas amarrando seus pulsos atrás das costas. "Ajoelhe-se, peça perdão pelo que você é", ordenou, empurrando-a para baixo. A chuva gelada batia em seu rosto, encharcando os cabelos e a blusa fina que grudava na pele. Ela caiu de joelhos no piso escorregadio, a dor irradiando pelas juntas, o pânico apertando o peito. "Rafael, por favor." "O bebê", sussurrou ela, a voz rouca contra o rugido da tempestade. Do alto do prédio, a cidade parecia indiferente. Carros buzinando nas avenidas iluminadas, pedestres correndo para abrigos, sob toldos de bares lotados, vendedores ambulantes recolhendo mercadorias em mercados de rua. Ninguém via o drama se desenrolando ali em cima, isolado no luxo cruel. Clara sentia o frio penetrar nos ossos, o desespero crescendo como uma onda. Como sua vida, outrora cheia de esperança, havia chegado a isso. Ela pensou na mãe, que limpava casas no subúrbio para sustentá-la, nas pacientes do hospital que enfrentavam abusos piores, sem voz para gritar. Não, ela não seria mais invisível. Enquanto Rafael se afastava para dentro, deixando-a ali na chuva, algo se quebrou dentro de Clara. Não era só medo, era uma faísca de determinação. Ela jurou em silêncio que aquilo seria o fim. O milionário que a humilhava pagaria por cada lágrima, por cada hematoma escondido. A chuva lavava seu rosto, mas não apagava a chama que nascia em seu coração. Amanhã, ela começaria a planejar sua vingança, passo a passo, transformando a dor em força. A cidade, com todos os seus segredos, seria testemunha. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta, com a chuva fina persistindo como um véu sobre a metrópole litorânea. O sol lutava para romper as nuvens carregadas, lançando uma luz pálida sobre as avenidas engarrafadas e os bondes lotados que serpenteavam pelas ruas do centro. Clara acordou no sofá da sala, o corpo dolorido e os pulsos ainda marcados por vergões vermelhos que ela cobria com as mangas longas da blusa. A noite anterior havia sido um suplício. Depois de horas ajoelhada no terraço, Rafael finalmente voltara, bêbado e resmungando desculpas vazias, desamarrando-a como se fosse um erro passageiro. Ele a carregara para dentro, murmurando algo sobre estresse do trabalho, e caíra no sono na suíte master, deixando-a sozinha com o eco da humilhação. Ela se levantou devagar, a barriga pesando como uma âncora, e foi até a cozinha. O apartamento, com suas paredes brancas e maculas e móveis minimalistas de design escandinavo, parecia agora uma prisão de vidro. Do lado de fora, pela janela panorâmica, via-se o mar agitado batendo contra o pier, onde pescadores matinais preparavam suas redes em barcos velhos, contrastando com os iates dos ricos ancorados mais adiante. Clara preparou um chá de camomila, as mãos tremendo ao segurar a xícara. O bebê se mexia dentro dela, um lembrete vivo de que precisava de força, não de lágrimas. "Eu vou proteger você", sussurrou para si mesma, tocando a barriga. Mas como? Rafael controlava tudo, o dinheiro, as contas, até o carro que ela usava para ir ao pré-natal. Decidida a não esperar mais, Clara pegou o celular escondido na gaveta da cozinha. Um modelo simples que ela comprara em segredo, financiado com as gorjetas de uma amiga do hospital. Discou o número de Lúcia, sua melhor amiga desde os tempos de enfermeira. Lúcia morava em um conjunto habitacional na periferia norte, um labirinto de prédios baixos e ruas de paralelepípedos irregulares, onde o cheiro de pão fresco das padarias matinais se misturava ao de esgoto das valas abertas. "Clara, meu Deus, você tá bem? Faz tempo que não liga", veio a voz preocupada do outro lado, ao fundo o barulho de crianças correndo e panelas tilintando.
Preciso de ajuda, Lu. Não posso falar muito aqui, respondeu Clara, baixando a voz, enquanto olhava para a porta do quarto. Contou o essencial. A briga, a chuva, as amarras. Omitiu os detalhes mais cruéis, mas Lúcia entendeu o suficiente. Vem pra cá agora. Eu pego o ônibus e te busco na esquina para ele não ver. E traz provas, qualquer coisa. Você não tá sozinha nisso. Clara hesitou, mas a faísca da noite anterior ainda queimava. Ela vasculhou o banheiro, encontrando um frasco de analgésicos que Rafael usava para suas ressacas, e no armário, uma câmera velha que ele comprara para um hobby abandonado. Não havia gravações da noite, mas ela tirou fotos dos pulsos machucados, o flash iluminando a pele arroxeada como um grito silencioso. Meia hora depois, Clara saiu do prédio pela escada de serviço, evitando o porteiro que Rafael subornava para vigiar tudo. O ar úmido da rua a envolveu, com o som de buzinas e vendedores de coco fresco gritando nas calçadas. Ela caminhou até o ponto de ônibus na avenida principal, onde o tráfego caótico de caminhões de carga e táxis amarelos criava um emaranhado de fumaça e pressa. O ônibus 147 chegou lotado, cheirando a suor e chuva velha, e Clara se espremeu entre trabalhadores de ternos amassados e mães com sacolas de feira. Sentou-se ao lado de uma idosa que tricotava uma manta, os nós dos dedos calejados, contando histórias de uma vida de lavagens e costuras. Vai para onde, filha? Tá com cara de quem precisa de um abraço, disse a mulher, oferecendo um lenço úmido. Clara sorriu fraco, aceitando. Era o primeiro gesto de bondade em dias. O trajeto levou quase 1 hora, serpenteando por bairros que desciam em degraus da encosta, do glamour do centro para as vielas apertadas da periferia, onde casas de tijolo aparente se amontoavam contra morros verdes e crianças jogavam bola em campinhos de terra batida. Lúcia a esperava no ponto final, de braços abertos, o cabelo cacheado preso em um coque prático e o avental de faxineira ainda no corpo. Entra, vem. Meu marido tá no trabalho, as crianças na escola. O apartamento de Lúcia era pequeno. 2 quartos com paredes descascadas e uma cozinha onde uma panela de feijão borbulhava no fogão a gás. Mas havia calor ali. Fotos de família na geladeira, um altar com santos e velas acesas e o cheiro reconfortante de temperos caseiros. Sentadas à mesa de fórmica rachada, Clara desabafou tudo. As lágrimas vieram em ondas, misturadas à raiva. Ele me tratou como um animal, Lu. Na chuva, grávida. Eu pensei que ia perder o bebê. Lúcia ouviu em silêncio, os olhos marejados apertando a mão da amiga. Isso é crime, Clara. Abuso doméstico, lesão corporal. Eu conheço uma assistente social no posto de saúde aqui perto. Ela ajuda mulheres como você, sem alarde. E tem um abrigo se precisar fugir. Clara balançou a cabeça, a mente correndo. Não era só fugir. Era destruir o império dele, expor a podridão por trás do milionário perfeito. Eu quero mais que isso. Ele tem segredos no trabalho, fraudes que eu ouvi ele falando ao telefone. Se eu juntar provas, posso acabar com ele. Lúcia franziu a testa preocupada. Cuidado, amiga. Homens como ele não caem fácil. Mas eu te ajudo. Vamos começar devagar. Registre um boletim de ocorrência, tire fotos, anote tudo. E o pré-natal? Você não pode se estressar assim. Elas passaram a tarde planejando. Lúcia ligou para a assistente social, uma mulher chamada Dona Rosa, que marcara uma consulta para o dia seguinte no centro comunitário. Um prédio simples com salas de atendimento psicológico e cursos gratuitos. Clara comeu um prato de arroz e feijão, o primeiro alimento decente em dias, sentindo o bebê se acalmar com a nutrição. Pela janela, via-se o movimento da rua. Um grupo de costureiras saindo de uma fábrica têxtil próxima, rindo apesar do cansaço, e um motoqueiro entregando marmitas quentes para os vizinhos. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja sobre o mar distante, Clara sentiu uma pontada de esperança misturada ao medo. Rafael ligara 5 vezes, mensagens furiosas. Onde você tá? Volta agora ou eu acabo com você. Ela bloqueou o número, o coração batendo forte. No apartamento de Lúcia, deitada no sofá improvisado com lençóis limpos, ela sonhou com o futuro. Um divórcio, custódia do filho,
talvez voltar a trabalhar no hospital, mas a vingança era o combustível. Amanhã, no centro comunitário, ela daria o primeiro passo oficial. A metrópole, com suas luzes piscando ao longe, parecia menos indiferente agora, como se as ruas, os ônibus e as pessoas comuns pudessem ser aliadas na luta contra o monstro que Rafael se tornara. A chuva parou, mas a tempestade dentro dela só começava a ganhar força. O centro comunitário ficava no coração da periferia norte, um prédio de 2 andares pintado de amarelo desbotado, cercado por um muro baixo coberto de grafites coloridos que denunciavam protestos antigos contra a falta de saneamento. A rua em frente era um vai-vém constante, motos zigue-zagueando entre buracos no asfalto, donas de casa carregando sacolas de feira com frutas maduras e pães quentes da padaria vizinha, e um grupo de adolescentes jogando dominó em uma calçada sombreada por árvores de mangueira. O ar carregava o cheiro salgado do mar distante, misturado ao aroma de frituras de pastel de um carrinho ambulante que vendia lanches por R$2. Era uma manhã de sábado, com o sol finalmente rompendo as nuvens, aquecendo o chão ainda úmido da chuva da véspera e criando arco-íris em poças espalhadas. Clara desceu do ônibus 147 no ponto mais próximo, o corpo ainda dolorido da noite mal dormida, no sofá de Lúcia. A barriga parecia mais pesada sob o vestido solto de algodão, e ela se apoiava na bolsa de ombro, onde guardava o celular escondido, as fotos dos pulsos machucados e um caderninho com anotações apressadas sobre as conversas de Rafael ao telefone. Lúcia a acompanhara até ali, insistindo em ficar por perto. Eu espero do lado de fora, no banco da praça. Qualquer coisa, grita, dissera a amiga com um abraço apertado que transmitia mais força do que palavras. Clara assentiu, grata pela rede invisível de solidariedade que começava a se formar ao seu redor. Algo que Rafael, em seu mundo de isolamento luxuoso, jamais entenderia. Entrando no saguão simples, com um piso de cerâmica rachada e cartazes colados nas paredes promovendo palestras sobre direitos da mulher e prevenção de violência doméstica, Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade. O lugar zumbia com atividade. Uma sala ao fundo ecoava risadas de uma aula de zumba para idosas, enquanto outra, separada por uma cortina fina, abrigava uma roda de conversa, onde mulheres de idades variadas compartilhavam histórias de separações e empregos precários. Dona Rosa a esperava na recepção, uma senhora de 50 e poucos anos, com óculos de armação fina e um coque grisalho que lhe dava ar de professora paciente. Vestia uma blusa florida e saia jeans, o tipo de roupa prática de quem passava o dia entre atendimentos e visitas domiciliares. Clara, né? Lúcia me ligou ontem. Sente-se, filha, e me conta tudo sem pressa, disse Dona Rosa, guiando-a para uma salinha lateral com 2 cadeiras de plástico e uma mesa baixa coberta por formulários e folhetos informativos. O ventilador de teto girava devagar, espalhando um ar morno que carregava o perfume leve de lavanda de um difusor caseiro. Clara hesitou por um momento, os olhos baixos fixos nas mãos trêmulas, mas a voz calma da assistente social a encorajou. Aqui é seguro. Ninguém julga. Eu já ajudei dezenas como você, esposas de homens bem-sucedidos que acham que o dinheiro compra silêncio. As palavras abriram a comporta. Clara relatou o incidente no terraço, a chuva gelada nos joelhos, o pavor pelo bebê. Mostrou as fotos no celular, os vergões agora amarelados, mas ainda visíveis como cicatrizes frescas. Ele me amarrava como se eu fosse nada, e isso não é a primeira vez. Só que agora, com a gravidez, eu não aguento mais. Lágrimas escorreram, quentes contra as bochechas, e Dona Rosa ouviu sem interromper, anotando em um bloco com caneta esferográfica que rangia no papel. Isso é violência grave, Clara. Lesão corporal agravada por motivo fútil, mais o risco à gestante. Podemos registrar um BO na Delegacia da Mulher, aqui a 2 quadras. E tem medida protetiva. Ele não pode se aproximar de você ou do bebê. Clara balançou a cabeça, a raiva borbulhando sob o medo. Não é só isso. Rafael não é só um marido violento. Ele é podre por dentro.
Eu ouvi ele no telefone falando de subornos em projetos imobiliários, desviando dinheiro de construtoras para apartamentos de luxo que nunca saem do papel. Ele culpa os pobres pela cidade ser assim, mas é ele quem constrói nos morros instáveis, expulsando famílias inteiras. As palavras saíam como um rio represado, revelando o que ela guardara por meses, documentos que vira de relance no escritório dele, e-mails abertos no laptop durante uma de suas ausências. Dona Rosa ergueu as sobrancelhas, o interesse profissional se acendendo. Isso é grave. Corrupção, sonegação. Se você tem provas, podemos envolver o Ministério Público. Mas cuidado. Denunciar um homem como ele exige estratégia. Ele tem advogados caros. Enquanto falavam, uma batida na porta interrompeu o fluxo. Era Maria, outra atendida, uma mulher magra de 40 anos com olheiras profundas e um filho de colo no braço. Dona Rosa, posso entrar? Trouxe o papel do juiz. A assistente social acenou, e Maria sentou-se ao lado, oferecendo um sorriso tímido a Clara. Eu passei pelo mesmo. Marido gerente de banco, batia por ciúmes. Hoje tô no abrigo com um menino e ele perdeu o emprego por causa da fama. A história de Maria ecoou a de Clara. Noites de gritos em apartamentos caros, silêncios cúmplices de vizinhos ricos. Mas havia esperança na voz dela, um curso de manicure no centro que a colocara de pé, e uma rede de apoio que incluía até uma ex-colega de trabalho que testemunhara em juízo. Você não destrói sozinha, mana. A gente junta forças, disse Maria, apertando a mão de Clara com uma firmeza que transmitia sobrevivência. A conversa se estendeu por horas, entre goles de café aguado servido em copos descartáveis e o som distante de crianças brincando no pátio. Dona Rosa explicou os passos. Primeiro, o BO e exame de corpo de delito no IML para registrar as lesões. Depois, uma petição para pensão alimentícia provisória e guarda exclusiva do bebê. E sobre os negócios dele, anote tudo o que lembrar. Contatos, datas, valores. Eu conheço um promotor que lida com lavagem de dinheiro em construtoras. Clara sentiu o peso aliviando um pouco, substituído por uma determinação afiada. O bebê chutou, como se aprovasse, e ela sorriu pela primeira vez em dias, imaginando um futuro onde o filho cresceria sem o veneno do pai. Do lado de fora, Lúcia esperava ansiosa, fumando um cigarro com filtro fino enquanto observava o movimento da praça. Um grupo de costureiras tecendo redes de pesca à sombra de um quiosque e um palhaço de rua entretendo crianças com truques simples. Quando Clara saiu, o rosto mais sereno, as duas caminharam juntas até o ponto de ônibus. E agora? Ele deve estar louco procurando você, murmurou Lúcia. Clara apertou a bolsa contra o peito. Vou pro abrigo por uns dias, como Dona Rosa sugeriu, e começo a juntar as provas. Rafael acha que me controla, mas ele não sabe. Eu vi os arquivos no cofre dele, senhas que ele murmurava bêbado. O ônibus chegou, rangendo freios enferrujados, e elas subiram, sentando-se no fundo para cochichar planos. A tarde avançava, o sol escaldante refletindo no mar ao longe, mas dentro de Clara, uma tempestade calculada se formava, não de lágrimas, mas de justiça implacável. A metrópole, com suas veias pulsantes de desigualdade, começava a se tornar o palco de sua revanche. O abrigo para mulheres ficava escondido em uma rua estreita da periferia leste. Um prédio de 3 andares com fachada de concreto cinzento e janelas gradeadas que filtravam a luz do entardecer alaranjado. O bairro era um emaranhado de vielas sinuosas, onde o asfalto irregular se entremeava com calçadas de tijolo e árvores de goiabeira curvadas pelo vento salgado do oceano próximo. O ar carregava o cheiro de peixe frito das quitandas caseiras e o burburinho de vizinhos conversando em varandas baixas, misturado ao ronco distante de trens de carga que serpenteavam pela linha férrea ao fundo. Era um lugar de contrastes. De um lado, casinhas coloridas com jardins improvisados de flores silvestres. Do outro, lotes vazios cobertos de entulho, resquícios de demolições impulsivas de empreiteiras como a de Rafael. Clara desceu do ônibus 203 com o coração na garganta, a bolsa apertada contra a barriga protetora.
Lúcia a acompanhara até o ponto, mas agora seguia de volta para casa, prometendo ligar à noite. Fica forte, amiga. Amanhã eu trago roupas e comida para o bebê, dissera ela, com um abraço que cheirava a sabão de coco e determinação. Clara caminhou os últimos quarteirões sozinha, os pés latejando no asfalto quente, evitando olhares curiosos de crianças que jogavam pipa em um campinho de terra. O abrigo se chamava Casa Esperança, um nome simples que ecoava ironia em meio à luta diária das moradoras. Ela bateu na porta lateral marcada por uma placa desbotada com o desenho de uma mão aberta em gesto de acolhida. Dona Rosa a recebera por telefone mais cedo, confirmando a vaga temporária. Venha logo, filha. Aqui ninguém pergunta demais, mas a gente cuida, dissera a voz rouca ao fundo do barulho de panelas. Agora, abrindo a porta com uma chave chocalhante, a assistente social a guiou para dentro. O interior era modesto. Um corredor estreito com piso de linóleo gasto, paredes pintadas de azul claro, salpicadas de desenhos infantis colados com fita adesiva. E o aroma reconfortante de sopa de legumes fervendo na cozinha coletiva. Bem-vinda. Seu quarto é no segundo andar, compartilhado com mais duas, mas elas são quietas. Maria já avisou que vai te ajudar a se instalar. Clara subiu as escadas rangentes, o corrimão frio sob os dedos, sentindo o peso da gravidez em cada degrau. O quarto era pequeno, com 3 beliches de metal, uma cômoda compartilhada e uma janela que dava para um pátio interno onde roupas secavam em varais esticados. Suas companheiras de quarto, uma jovem mãe chamada Sofia, de 25 anos, com um bebê de 6 meses no colo, e uma idosa chamada Teresa, que tricotava meias para vender na feira, a saudaram com sorrisos cansados, mas genuínos. Senta aqui no beliche de baixo. Eu tô no de cima, disse Sofia, balançando o filho que mamava quieto. Seus olhos, rodeados por olheiras de noites insones, contavam uma história similar. Um ex-namorado violento que a expulsara de casa após o nascimento da criança, deixando-a sem nada além de uma mochila e dívidas acumuladas. Enquanto desfazia a bolsa na cômoda, Clara sentiu uma onda de vulnerabilidade. O colchão era fino, coberto por um lençol florido lavado tantas vezes que os tons haviam desbotado para um cinza suave. Mas ali, pela primeira vez em meses, não havia o eco de gritos ou o peso de olhares julgadores. Teresa, com mãos envelhecidas por anos de trabalho em lavanderias, ofereceu um copo de suco de laranja natural espremido na hora. Bebe, menina, pro bebê crescer forte. Eu sei como é duro largar tudo. Meu marido me bateu por 30 anos, até eu pegar o menino e fugir para cá. Hoje ele mendiga na rua e eu vivo. A voz dela era um fio de resiliência tecida em cicatrizes, e Clara bebeu devagar, o ácido da fruta queimando a garganta seca de tensão. A noite caiu devagar, com o céu se tingindo de roxo sobre os telhados irregulares do bairro. No refeitório comum, uma sala ampla com mesas de plástico e cadeiras desparelhadas, as moradoras se reuniram para o jantar. Arroz soltinho, feijão temperado com alho e uma salada de folhas colhidas no horto comunitário. Cerca de 10 mulheres, de idades variadas, sentavam em círculo, o vapor da comida subindo como uma névoa acolhedora. Dona Rosa presidia a mesa, incentivando conversas leves para quebrar o gelo. Clara, conta um pouco de você. Sem pressão, só o que quiser. Clara hesitou. O garfo parado no prato, mas o olhar encorajador de Maria, sentada ao lado, a impeliu. Eu era enfermeira. Casei com um homem que prometeu o mundo, mas entregou só dor. Agora tô grávida e fugindo dele. As histórias fluíram como um rio compartilhado. Sofia falou do desemprego que aprendera em um ciclo de dependência. Teresa, das noites escondendo os filhos de brigas alcoólicas. Uma outra, chamada Vanessa, de 28 anos, ex-funcionária de call center demitida por denunciar assédio, descreveu a humilhação de filas no posto de emprego. Não havia pena ali, só empatia crua, mãos se tocando sobre a mesa em gestos de solidariedade. A gente se ergue juntas, disse Vanessa, os olhos brilhando com uma ferocidade quieta. Eu ajudei a processar meu chefe. Provas? Eu gravei tudo no celular. Você tem algo assim?
Clara assentiu, baixinho, e pela primeira vez verbalizou o plano. Acessar o cofre de Rafael, copiar documentos de fraudes em construções nos morros, onde famílias eram desalojadas sem indenização para dar lugar a condomínios fantasmas. Após o jantar, no pátio iluminado por lâmpadas amareladas, Clara sentou-se em um banco de madeira, o ar fresco aliviando o calor opressivo do dia. O som de grilos e o latido distante de cães se misturava ao murmúrio das mulheres lavando louça. Seu celular vibrou, um número desconhecido, mas ela sabia quem era. Rafael havia descoberto seu paradeiro, provavelmente subornando contatos no hospital ou rastreando o chip do carro que ela abandonara. A mensagem era venenosa. Volta agora, ou eu acabo com sua família. Seu pai no subúrbio vai sofrer primeiro. O pavor subiu como bile, mas Clara bloqueou o número, as mãos tremendo. Ligou para Lúcia, que atendeu no segundo toque. Ele tá me caçando, Lu. Mandou ameaça. Não responde. Amanhã a gente vai na delegacia juntas. E eu falei com um primo meu, advogado de graça no sindicato. Ele sabe de corrupção em imóveis. Pode te guiar nas provas. A voz de Lúcia era um farol na escuridão. E Clara se sentiu menos isolada. De volta ao quarto, deitada no beliche, com o ronco suave de Sofia acima e o tic-tac de um relógio na parede, ela traçou mentalmente os próximos passos. No dia seguinte, exame médico no posto de saúde local. Um prédio atarracado com filas matinais de mães e idosos. Depois, a delegacia da mulher, a poucas quadras, onde o ar cheirava a café queimado e papéis amarelados. O bebê se mexeu, um chute firme contra a palma da mão dela, e Clara sussurrou. Vamos vencer isso, filhote. Ele não nos quebra. Enquanto a lua subia sobre o bairro, iluminando as ruas onde motoqueiros entregavam ceias tardias e casais passeavam de mãos dadas, Clara adormeceu com uma faísca de poder novo. O abrigo não era luxo, mas era liberdade. Um refúgio onde a dor se transformava em alianças e a vingança em justiça coletiva. Rafael, em seu penthouse vazio, bebia sozinho, alheio ao fato de que a mulher que ele humilhara começava a desmontar seu castelo de mentiras, tijolo por tijolo. A metrópole dormia, mas a batalha de Clara ganhava ímpeto, alimentada pela rede de mulheres que, como ela, recusavam ser silenciadas. A manhã de domingo amanheceu com um sol tímido, filtrando pelas grades da janela do quarto no abrigo, lançando listras douradas sobre o beliche, onde Clara se espreguiçava devagar. O ar ainda carregava o frescor úmido da noite, misturado ao cheiro de café coado que subia da cozinha coletiva, onde panelas tilintavam e vozes baixas trocavam receitas de mingau para os filhos. Seu corpo doía menos agora, a barriga uma presença constante e reconfortante, mas o sono fora interrompido por sonhos fragmentados de chuva e cordas apertadas. Ao lado, Sofia já acordara, ninando o bebê com uma canção de ninar sussurrada, enquanto Teresa dobrava lençóis com movimentos precisos, os olhos sábios observando Clara em silêncio. Levanta, mana. Hoje é dia de botar para fora essa raiva, disse Sofia, estendendo uma mão calejada. Elas desceram juntas para o refeitório, onde o café da manhã era simples, pão amanhecido torrado na frigideira, queijo fatiado e uma fruta madura dividida entre as moradoras. Dona Rosa já estava lá, de avental amarrado na cintura, servindo pratos com eficiência maternal. Bom dia, Clara. O carro do posto de saúde passa em meia hora. Vamos pro exame primeiro, depois a delegacia. Lúcia confirmou que vem com a gente. Clara assentiu, mastigando devagar, o estômago revirando de ansiedade. As outras mulheres ao redor da mesa, Vanessa com seu copo de leite, Maria equilibrando uma xícara, enquanto contava sobre o curso de manicure, formavam um círculo invisível de apoio, olhares que diziam, nós passamos por isso e saímos inteiras. O posto de saúde ficava a poucas quadras, um prédio baixo de tijolos aparentes com fachada descascada pelo sal do mar e uma fila já serpenteando pela calçada desde as 6. O bairro acordava aos poucos. Donas de casa varrendo varandas com vassouras de palha, um padeiro empurrando carrinho de pães quentes pelas ruas estreitas e o som de ondas quebrando ao longe, um lembrete da vastidão da metrópole que as engolia. Clara, Lúcia e Dona Rosa
Caminharam juntas, o sol aquecendo suas nucas enquanto evitavam poças remanescentes da chuva. Ele ligou de novo ontem à noite? Perguntou Lúcia, o braço ligado ao de Clara como uma âncora. Não respondi. Mas sei que ele está furioso. O porteiro do prédio deve ter contado que eu sumi. No posto, o ar era denso de desinfetante e gemidos abafados de pacientes em macas. A médica, uma mulher de meia idade com jaleco puído e estetoscópio pendurado no pescoço, atendeu Clara em uma salinha apertada, paredes cobertas de cartazes sobre saúde pré-natal e vacinação. Sente-se, senhora. Vamos ver esses machucados. Clara ergueu as mangas, revelando os vergões desbotados nos pulsos, e descreveu o incidente sem rodeios, a voz firme apesar do tremor. A doutora examinou com cuidado, palpando a barriga para checar o bebê, que se mexeu vigorosamente sob o toque. O feto está bem, graças a Deus, mas você correu risco de estresse fetal. Isso é lesão corporal agravada pela gravidez. Vou emitir o laudo para o BO. E marque o pré-natal aqui. A gente cuida de você sem custo. O exame durou menos de 20 minutos, mas para Clara foi uma vitória pequena. O papel oficial em mãos, com selos e assinaturas, transformava a dor em evidência tangível. Lágrimas pinicaram seus olhos ao sair, mas Lúcia as enxugou com a ponta do lenço. Agora a delegacia, um passo de cada vez. A delegacia da mulher era um anexo modesto na rua paralela, um sobrado com portão de ferro enferrujado e bandeiras desbotadas tremulando na brisa. O pátio frontal fervilhava. Mulheres de todas as idades entravam e saíam, algumas com crianças choramingando nos braços, outras sozinhas com pastas de documentos amassados. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao de cigarro fumado por policiais em pausas, e o burburinho de conversas baixas ecoava como um coro de sobreviventes. A escrivã, uma oficial jovem de trança apertada e uniforme impecável, as recebeu na sala de atendimento, uma mesa lotada de pilhas de papéis e um computador antigo que zumbia. Boa tarde. Boletim de ocorrência por violência doméstica? Clara sentou-se na cadeira dura, o laudo médico na mão, e narrou tudo. O terraço chuvoso, as amarras, as ameaças subsequentes. A voz dela ganhava força a cada palavra, como se estivesse exorcizando o medo. Dona Rosa complementou com detalhes do abrigo, e Lúcia mostrou mensagens antigas no celular, capturas de tela de xingamentos que Rafael enviara antes do bloqueio. A escrivã digitava rápido, os olhos sérios. Isso configura prisão preventiva, se ele se aproximar. Vamos pedir medida protetiva urgente. E sobre as fraudes que você mencionou, anote nomes, datas. O delegado pode encaminhar para o MP. Enquanto esperavam o registro ser processado, um processo burocrático de carimbos e assinaturas que levou quase 2 horas, Clara ouviu histórias ao redor. Uma vizinha na sala de espera, de nome Eliane, mãe de 3 com o rosto marcado por hematomas frescos, compartilhou seu caso. Meu ex era pedreiro, batia por ciúmes do patrão. Denunciei e ele perdeu o emprego. Hoje eu limpo casas, mas durmo em paz. O gesto de Eliane tocando o ombro de Clara foi como um bálsamo, reforçando que a solidariedade nascia nas salas apertadas como aquela, não nos salões frios do penthouse. Quando o BO foi emitido, um papel fino que pesava como chumbo, Clara o dobrou com cuidado na bolsa. Agora é oficial. Ele não me toca mais. De volta ao abrigo no início da tarde, o sol escaldante batendo nos telhados de zinco, Clara se trancou no quarto para ligar o primo advogado de Lúcia. O homem, chamado Paulo, atendia no Sindicato dos Trabalhadores da Construção, um prédio barulhento no centro da periferia, com paredes ecoando vozes de greves passadas. Eu vejo esses casos todo dia, Clara. Construtoras como a do seu marido devoram os morros, desalojam famílias para botar condomínios que nunca acabam. Se você tem acesso a documentos, copie tudo. Contratos falsos, transferências bancárias. Mas precisa de discrição. Ele deve ter câmeras. Paulo prometeu uma reunião na segunda, e Clara desligou com o coração acelerado, traçando um plano arriscado. Voltar ao apartamento disfarçada, com a ajuda de Maria, que conhecia uma faxineira infiltrada no prédio.
A tarde passou em uma calmaria tensa. No pátio do abrigo, sob a sombra de uma mangueira carregada de frutos, as mulheres se reuniram para uma roda informal de costura. Agulhas voando em tecidos velhos para fazer fraldas. Sofia ensinou Clara pontos básicos, as mãos guiando as dela com paciência. Isso acalma a mente. Meu bebê nasceu prematuro por causa do estresse, mas olha ele agora, forte como uma rocha. O riso suave de Sofia, misturado ao choro distante de outra criança, criava uma sinfonia de resiliência. Teresa, tricotando ao lado, murmurou: "Vingança não é ódio, menina. É equilíbrio. Deixe a justiça fazer o serviço sujo." Mas a paz foi interrompida ao entardecer. Um carro preto estacionou na rua em frente, vidros escuros refletindo o sol poente. Clara espiou pela janela, o pânico subindo como uma náusea. Era Rafael, sozinho, o terno amarrotado e o rosto barbado de quem não dormia. Ele desceu, olhando ao redor com olhos de predador, e bateu na porta principal com força. Dona Rosa atendeu, a voz firme através da grade. "Aqui é lugar para mulheres em risco. Tem ordem de restrição?" Rafael rosnou algo sobre direito de ver a esposa, mas a assistente social chamou reforços internos, 2 moradoras mais robustas e um telefone na mão para a polícia. Ele recuou, xingando, mas não antes de gritar para a janela: "Clara, você vai se arrepender, eu acabo com tudo que você ama." O incidente abalou o abrigo, mas uniu as mulheres. Vanessa trancou as portas, Maria preparou chá calmante, e Sofia ninou o bebê de Clara em seus braços enquanto ela tremia. "Ele está desesperado porque sabe que está perdendo", disse Lúcia, chegando correndo com uma sacola de frutas. "O BO já está no sistema. A polícia vai atrás dele." Naquela noite, deitada no beliche com o corpo exausto, Clara sentiu o bebê chutar ritmado, como um tambor de guerra. A ameaça de Rafael só avivava sua determinação. Amanhã, com Paulo e as provas do cofre, ela daria o golpe final. A metrópole, com suas ruas pulsantes e sombras longas, testemunhava sua transformação. De vítima silenciada à força imparável, tecida por mãos unidas na luta comum. O mar rugia ao fundo, ecoando a fúria que crescia em seu peito. A segunda-feira amanheceu com um céu encoberto sobre a metrópole litorânea. Nuvens pesadas pairando, como um presságio sobre os arranha-céus distantes, e as periferias que se estendiam como veias expostas. O ar úmido carregava o sal do mar, misturado ao cheiro de asfalto recém-asfaltado nas ruas do bairro Leste, onde o abrigo Casa Esperança se erguia como um bastião quieto. Clara acordou cedo, o beliche rangendo sob seu peso, a barriga agora uma protuberância firme que a obrigava a se mover com cuidado. O sono fora superficial, assombrado pela imagem de Rafael batendo na porta na noite anterior, seus olhos injetados de ódio refletindo nas grades da janela. Mas o medo se misturava agora a uma determinação afiada, forjada nas conversas sussurradas com as mulheres do abrigo. No refeitório, o café da manhã era apressado. Ovos mexidos em uma panela coletiva e café forte coado em coador de pano, servido em canecas lascadas. Sofia, com o bebê no colo, passou um prato para Clara. "Come bem, mana. Hoje você vai precisar de energia. Paulo é bom, mas esses tubarões como o seu ex não caem sem luta." Teresa ao lado assentiu enquanto cortava pão com uma faca cega. "Lembra, a gente é o escudo. Se precisar, eu cuido do quarto enquanto você sai." O apoio delas era palpável, um tecido invisível de mãos unidas que Clara sentia como uma armadura contra o pavor. Dona Rosa já organizava o dia, ligando para confirmar o encontro no sindicato. O carro do projeto social passa em 10 minutos. Lúcia vai junto. O trajeto até o Sindicato dos Trabalhadores da Construção levou 40 minutos de ônibus lotado, serpenteando por avenidas engarrafadas onde caminhões de carga despejavam entulho de obras inacabadas. Ironia cruel, já que muitos eram projetos de Rafael. O prédio do sindicato ficava no miolo da periferia central, um edifício de 3 andares com fachada grafitada por slogans de greves antigas e bandeiras vermelhas tremulando na brisa. O ar ali cheirava a cigarro e óleo de máquina.
misturado ao burburinho de operários em pausas, sentados em bancos de cimento fumando e trocando histórias de salários atrasados. Clara desceu com Lúcia e Dona Rosa, o coração martelando como um compressor de obra. Paulo as recebeu na sala de reuniões, um espaço apertado com mesas de fórmica arranhadas, paredes cobertas de cartazes sobre direitos trabalhistas e um quadro negro rabiscado com cálculos de indenizações. Ele era um homem de 45 anos, barba por fazer e óculos tortos, vestindo uma camisa social desbotada que denunciava noites de plantão. Clara, prazer. Lúcia me contou o essencial. Sente-se, vamos ao que interessa. Sem rodeios, ele espalhou papéis sobre a mesa. Formulários de denúncia ao Ministério Público, guias para quebra de sigilo bancário. Clara descreveu as fraudes que ouvira. Subornos a fiscais para aprovar construções em áreas de risco nos morros, onde famílias eram expulsas sem compensação. Desvios de fundos de um condomínio de luxo que nunca saiu do papel, deixando operários devendo meses de aluguel. Paulo ouviu atento, anotando com uma caneta que vazava tinta. Isso é lavagem de dinheiro e estelionato em massa. Se você pegar documentos do cofre dele, contratos, extratos, e-mails, eu monto o dossiê. Mas o risco é alto. Ele tem seguranças? Clara hesitou, lembrando das câmeras no penthouse. 2, mas eu sei os horários. A faxineira, Ana, é amiga de Maria. Ela pode me deixar entrar pela cozinha de serviço amanhã à noite. Paulo franziu a testa, mas assentiu. Arranje uma testemunha e grave tudo no celular. O BO de violência já está correndo. Isso vai acelerar a prisão dele por ameaça. O MP adora casos que misturam abuso doméstico com corrupção. Vira manchete. A reunião se estendeu por horas, entre goles de café aguado e o som distante de uma assembleia no andar de baixo, onde vozes ecoavam demandas por segurança em canteiros de obra. Dona Rosa interveio com conselhos práticos. Leve o laudo médico e fotos, prova que ele é violento, e as fraudes mostram o padrão de abuso de poder. Lúcia apertou a mão de Clara sob a mesa, um gesto silencioso de "estamos nessa". Quando saíram, o sol do meio-dia queimava o asfalto, refletindo em poças secas e criando miragens nas ruas quentes. No ônibus de volta, Clara sentiu o bebê se mexer, como se sentisse a maré virando. A noite caiu rápida, com o céu se tingindo de índigo sobre o mar agitado. No abrigo, as mulheres se reuniram no pátio para uma roda de conversa, lanternas penduradas em varais iluminando rostos marcados por histórias semelhantes. Maria chegou com Ana, a faxineira, uma mulher baixa de 40 anos, com mãos ásperas de detergente e um sorriso cúmplice. Eu limpo o penthouse toda terça. Amanhã, finjo um vazamento na cozinha e atraso os guardas. Você entra pelo elevador de serviço às 9, quando ele está no bar com sócios. Clara agradeceu, o peito apertado de gratidão. Obrigada. Sem vocês eu não faria isso. Vanessa, costurando ao lado, murmurou. A gente destrói os monstros, juntando as peças que eles quebram. Na manhã seguinte, o plano se desenrolou como um fio tenso. Clara saiu do abrigo disfarçada com um lenço na cabeça e óculos escuros, pegando um táxi clandestino, um Fusca velho que rangia pelas ruas laterais, evitando as avenidas principais. O coração dela batia descompassado enquanto subia pelo elevador de serviço, o cheiro de lixo e produtos de limpeza invadindo as narinas. Ana a esperava no corredor dos fundos, o uniforme sujo de água simulada. Vai rápido, ele chega em 1 hora. O apartamento estava vazio, o silêncio opressivo contrastando com as memórias de gritos. Clara correu para o escritório de Rafael, as mãos suando ao digitar a senha do cofre. Uma data de aniversário que ele murmurara bêbado. Dentro, pilhas de pastas, contratos falsificados com assinaturas de fiscais subornados, extratos bancários offshore, e-mails trocados com sócios sobre limpar terrenos nos morros, desalojando famílias para projetos fantasmas. Ela fotografou tudo com o celular, o flash piscando como tiros em uma guerra silenciosa, o estômago revirando de raiva ao ver relatórios de demolições que deixaram viúvas sem teto. Seu desgraçado! Sussurrou,
lágrimas quentes escorrendo enquanto copiava arquivos para um pendrive escondido na bolsa. O som de um carro na garagem a alertou. Rafael voltava cedo. Ana a puxou para o banheiro de serviço, trancando a porta enquanto ouvia passos pesados no corredor. Clara, eu sei que você está aqui. Sai dessa, sua ingrata. A voz dele era um rugido, ecoando pelas paredes de mármore. Clara mordeu o lábio para não gritar, o corpo colado à parede fria, o bebê imóvel como se sentisse o perigo. Ele revistou o apartamento xingando e derrubando objetos, mas Ana, fingindo surpresa, o distraiu com uma história de vazamento consertado. Minutos se arrastaram como horas, até que Clara escapasse pela escada de incêndio, descendo degraus empoeirados até a rua, onde Lúcia a esperava em um carro emprestado. Peguei tudo, provas suficientes para afundá-lo. No caminho de volta ao abrigo, o trânsito caótico de táxis e ônibus parecia uma dança de liberdade, o mar brilhando ao lado como um aliado. Dias se passaram em uma voragem de ações. Paulo apresentou o dossiê ao Ministério Público, que abriu inquérito imediato. O BO de violência ganhou tração, com testemunhas do hospital confirmando o histórico de estresse de Clara. Rafael foi preso em uma operação na sexta, algemado em seu escritório reluzente, enquanto a imprensa sensacionalista fotografava o magnata caído. As manchetes ecoavam pela metrópole. Milionário acusado de fraude e abuso, império desaba. Famílias desalojadas pelos projetos dele se uniram em ações coletivas guiadas pelo sindicato, transformando a dor individual em uma onda de justiça. Clara, no abrigo, recebeu a notícia de Dona Rosa em uma ligação tensa. Ele está detido, medida protetiva aprovada, pensão garantida. O bebê nasce seguro. Lágrimas de alívio misturaram-se à raiva residual enquanto as mulheres a abraçavam no pátio, sob o céu estrelado. Sofia ninou sua barriga, Teresa ofereceu um chá e Maria sussurrou: "Você nos inspirou, mana. Agora viva." Meses depois, com o divórcio finalizado e custódia exclusiva, Clara voltou ao hospital como enfermeira, ajudando mulheres como ela outrora fora. O penthouse foi vendido para pagar indenizações, e Rafael, atrás das grades, enfrentava o vazio que construíra. A metrópole pulsava indiferente, mas para Clara, cada rua, cada ônibus lotado, era um testemunho de resiliência, a prova de que a bondade coletiva destruía até os castelos mais altos. O mar rugia ao fundo, lavando as cicatrizes, enquanto ela caminhava para um futuro tecida de esperança. A rua principal de São Paulo fervilhava sob o sol escaldante da tarde de verão. O asfalto quente exalava um cheiro de pão fresco misturado ao escapamento dos ônibus lotados, enquanto vendedores ambulantes gritavam ofertas de sucos gelados e pastéis quentes. No coração do bairro da Liberdade, o restaurante Quebra-Ovo ocupava uma esquina apertada, com sua fachada simples de azulejos brancos rachados e uma placa desbotada que balançava ao vento. Era um lugar modesto, daqueles que atendia trabalhadores apressados, famílias humildes e turistas curiosos pela culinária japonesa brasileira barata. Dentro, o ar-condicionado improvisado zumbia inutilmente contra o calor úmido e o cheiro de óleo frito e arroz cozido impregnava tudo. João Pedro, ou simplesmente JP para os colegas, limpava a mesa número 5 com um pano encardado, os ombros curvados pelo cansaço de uma manhã inteira de correria. Aos 28 anos, ele carregava no rosto as marcas de uma vida que não perdoava erros. Olheiras profundas, uma cicatriz fina na testa de uma briga antiga no metrô e um sorriso forçado que tentava esconder a amargura. Filho de uma costureira viúva em uma favela da Zona Leste, JP havia largado o ensino médio para ajudar em casa após o pai morrer de um infarto no trabalho. Agora, garçom há 5 anos nesse restaurante, ele mal conseguia pagar o aluguel de um quartinho apertado no Brooklyn e mandar um pouco de dinheiro para a mãe, que lutava contra a diabetes sem plano de saúde. "Ô, JP, acelera aí. A cozinha tá lotada e você aí de bobeira!" gritou o gerente, seu Carlos, da porta dos fundos. Um homem de meia-idade, barrigudo e com bigode ralo, ele andava pelo salão como um pavão irritado, os olhos sempre à caça de falhas. Seu Carlos era o tipo que subia na vida pisando nos outros.
Veio do interior de Minas, começou como ajudante de cozinha e agora mandava em 20 funcionários com punho de ferro. Para ele, o restaurante era seu reino e qualquer deslize era uma afronta pessoal. Se não serve direito, rua, aqui não tem moleza para quem veio de baixo como você. JP engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele sabia que seu Carlos o via como o elo fraco, um garçom negro, sem diploma, que às vezes tropeçava nas palavras quando nervoso. Mas JP não respondia. Não podia. Perder o emprego significaria voltar para a mãe com as mãos vazias, e ele já via o sofrimento dela nos olhos cansados toda vez que ligava. Desculpa, chefe. Já vou levar o pedido da mesa 6. Ele pegou a bandeja com pratos fumegantes de yakisoba e tempurá, equilibrando-a com cuidado, enquanto serpenteava entre as mesas lotadas. No canto mais afastado, perto da janela embaçada pelo vapor da cozinha, uma mulher observava tudo em silêncio. Ela usava um vestido simples de algodão, óculos escuros empurrados para o topo da cabeça e um colar discreto de ouro que não chamava a atenção. Aos 42 anos, Helena Vasconcelos era a CEO de uma das maiores redes de restaurantes premium do Brasil, com faturamento na casa dos bilhões. Mas ali, ela era só mais uma cliente anônima, testando incognito a concorrência em um bairro que contrastava com seus escritórios envidraçados na Avenida Paulista. Helena havia crescido em uma família de classe média no Rio, mas o divórcio traumático e a pressão de liderar uma empresa familiar a tornaram uma observadora afiada de dinâmicas humanas. Ela via nas pessoas o que os números não mostravam: a resiliência, a injustiça sutil que corroía almas. Enquanto comia seu prato de onigiri, Helena notou JP. Ele se movia com uma eficiência quieta, mas seus olhos traíam a exaustão. Quando ele se aproximou para encher sua água, ela sorriu levemente. Obrigada. Tá tudo bem por aqui? Parece agitado hoje. JP piscou, surpreso com a gentileza. A maioria dos clientes mal olhava para ele. Ah, sim, senhora. É o rush do almoço. Mas a gente dá conta. Sua voz saiu rouca, ecoando o sotaque paulistano carregado de fadiga. Ele se afastou rápido, mas o breve contato o deixou com um calor no peito, raro em um dia como aquele. A agitação aumentou quando um grupo de executivos invadiu o salão, exigindo mesas e menus com impaciência. Seu Carlos, suando profusamente, correu para atendê-los, ignorando os clientes regulares. JP, sobrecarregado, derrubou acidentalmente uma xícara de chá na bandeja ao tentar servir uma família na mesa 10. O líquido quente espirrou no chão, e o barulho chamou atenção. Que porcaria é essa, JP? Seu Carlos explodiu, aproximando-se como um furacão. Os executivos pararam de conversar, e o salão pareceu congelar. Você é um desastre! Como eu vou limpar sua bagunça no meio do pico? Ele pegou um ovo cru da cozinha aberta, daqueles usados para o omelete especial, e num gesto teatral de raiva, quebrou-o na cabeça de JP. A gema escorreu pelo cabelo do garçom, misturando-se ao suor e à umidade do ar. Risos abafados ecoaram de algumas mesas, enquanto JP ficou paralisado, o rosto queimando de humilhação. Seus punhos se fecharam, mas ele não reagiu. Não ali, não na frente de todos. Helena, da sua mesa, sentiu um aperto no estômago. Ela viu o tremor nos lábios de JP, o modo como ele baixou a cabeça para esconder as lágrimas que não caíam. Aquilo não era só um ovo quebrado. Era a gota que transbordava um oceano de desigualdades. Seu Carlos, alheio a tudo, voltou aos executivos, rindo como se fosse uma piada interna. Esses moleques de hoje precisam de lição dura. JP se arrastou para o banheiro dos fundos, o ovo grudando na pele como uma marca de vergonha. Lavou o rosto com água fria, olhando o espelho rachado. Segura a onda, cara, murmurou para si mesmo, mas no fundo ele sabia que algo precisava mudar. A vida não podia ser só isso. Servir pratos quentes para outros enquanto o próprio estômago roncava de fome emocional. Do lado de fora, o sol começava a baixar, tingindo a rua de laranja. Helena pagou a conta em silêncio, mas sua mente já fervilhava. Ela não era de intervir impulsivamente,
mas algo naquele garçom a tocou, um reflexo de suas próprias batalhas contra o machismo e a pressão corporativa. Ao sair, ela lançou um último olhar para o salão, onde JP voltava ao trabalho, cabeça erguida apesar de tudo. O destino, ou talvez apenas a curiosidade humana, acabara de entrelaçar caminhos improváveis em uma cidade que devorava os fracos sem piedade. O sol poente lançava sombras longas sobre as calçadas irregulares da Liberdade, onde o burburinho da rua se misturava ao som de buzinas impacientes e risadas de crianças voltando da escola. Helena caminhava devagar, o vestido colando a pele pelo suor do dia abafado, mas sua mente estava longe dali. O incidente no restaurante ecoava como um soco no estômago, não pela grosseria isolada, mas pela normalidade cruel com que aquilo se desenrolara. Ela havia visto cenas assim em suas viagens de negócios, em cozinhas de hotéis, 5 estrelas, onde chefes gritavam com auxiliares imigrantes, mas ali, no coração pulsante de São Paulo, aquilo ganhava contornos pessoais. Helena apertou a bolsa contra o corpo, sentindo o peso do celular que poderia mudar tudo com uma ligação. Mas ela não era impulsiva. Anos à frente de uma empresa a ensinaram a observar, a calcular. Ainda assim, o garçom, JP, como o gerente o chamara, ficara gravado em sua memória. Os ombros tensos, o silêncio que gritava mais alto que qualquer protesto. Do outro lado da rua, JP terminava o turno com os ossos doendo. O rush do almoço havia dado lugar a um entardecer mais calmo, mas o salão ainda cheirava a óleo requentado e desinfetante barato. Ele varria o chão, ignorando os olhares de pena de alguns colegas que limpavam as mesas vizinhas. Maria, a cozinheira de 50 anos com mãos calejadas de anos fritando tempurás, aproximou-se dele em voz baixa. — Ô, menino, não liga pro seu Carlos. Ele está estressado porque o fornecedor atrasou o arroz de novo. Mas aquilo foi feio, hein? Se quiser, eu falo com ele amanhã. Maria era daquelas raras almas no restaurante. Veio do Nordeste há 2 décadas, com filhos para criar sozinha, e via em JP um eco de sua própria juventude dura. JP balançou a cabeça, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Valeu, tia Maria. Mas é melhor eu não cutucar onça com vara curta. Preciso desse trampo. Ele sentia o ovo seco no cabelo como uma crosta invisível, mesmo depois de lavar no banheiro apertado, onde o espelho refletia um homem que mal se reconhecia. Aos 28, ele sonhava com algo mais, talvez um curso noturno de administração como via nos anúncios do metrô, mas a realidade era um ciclo vicioso. Turnos de 12 horas, aluguel atrasado e a mãe dependendo de cada real que ele mandava. A vida é assim, né? Engole e segue. Quando o relógio marcou 7 da noite, JP trocou o uniforme por uma camisa velha e jeans desbotado, pegando o ponto final do ônibus 510 na esquina. O veículo lotado balançava pelas avenidas engarrafadas, o ar-condicionado quebrado, deixando o interior um forno úmido. Ele se espremeu entre uma senhora com sacolas de feira e um rapaz de fones de ouvido, os pensamentos vagando para a mãe. Dona Rosa morava em uma casa de tijolo aparente na favela do Jardim Helena, Zona Leste, onde o asfalto acabava e as ruas de terra vermelha se enchiam de poças após a chuva. Diabetes tipo 2, aprendia a cama em dias ruins e as consultas no posto de saúde público eram lotadas, com filas que duravam horas. JP ligava todo dia, mas as conversas eram curtas. — Tô bem, filho. E você? Comeu direito? Ele mentia, dizendo que sim, enquanto o estômago revirava de um sanduíche frio comprado na padaria. Chegando em casa, o quartinho no Brooklyn parecia ainda menor sob a luz fraca da lâmpada fluorescente. Era um espaço de 20 metros quadrados, alugado por 800 mensais, metade do salário, com uma cama de solteiro, um fogãozinho e uma pilha de contas na mesa improvisada. JP jogou a mochila no chão e ligou para a mãe, o sinal fraco chiando na linha. — Alô, mãe? Tudo certo por aí? A voz de Dona Rosa veio rouca, mas afetuosa. — Graças a Deus, JP. A vizinha me trouxe remédio pro açúcar, mas tá caro, viu? E você? Como foi o dia no restaurante? Comeu o quê? Ele hesitou, o incidente queimando na garganta.
Anormal, mãe. Corrido, mas deu para mandar os 200 raios que sobrou. Compre o que precisar. Não contou do ovo, da humilhação que o fizera questionar tudo. Em vez disso, ouviu ela falar da igreja evangélica, onde o pastor pregava sobre paciência e bênçãos que viriam. Deus não esquece dos seus, filho. Aguenta firme. Japê desligou com um nó na garganta, sentando-se na cama com uma lata de cerveja barata da geladeira comunitária. O bairro ao redor pulsava com vida noturna, bares com samba ao vivo, casais passeando e o cheiro de churrasco de rua. Mas para ele, era só mais uma noite de solidão, ecoando a desigualdade que São Paulo exibia sem pudor. Arranha-céus reluzentes a quilômetros dali, enquanto favela e asfalto se digladiavam pela sobrevivência. Enquanto isso, Helena chegara ao seu apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, um oásis de luxo com vista para o skyline iluminado. O elevador privativo a depositou no hall minimalista, onde o ar fresco do ar-condicionado central contrastava com o calor da rua. Ela se serviu de uma taça de vinho tinto na cozinha high-tech, os pensamentos voltando ao restaurante. Como CEO da Vasconcelos Gourmet, ela gerenciava 50 unidades em capitais brasileiras, mas o sucesso viera com cicatrizes. O ex-marido que a traíra com uma assistente, deixando-a sozinha para reconstruir o império familiar. Aos 42, Helena era uma força na indústria mais solitária, sem filhos, com amigos superficiais em jantares corporativos. O que a movera naquela tarde não era pena, mas reconhecimento. Via em JP a vulnerabilidade que ela própria sentira ao subir na hierarquia machista, onde um erro era punido com ridículo. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanhecia cinzento, com nuvens pesadas prometendo chuva. Helena, em um terninho sob medida, dirigiu seu Audi até a Liberdade, estacionando a 2 quadras do quebra-ovo para não chamar atenção. Ela entrou como cliente comum, pedindo um café preto e um jornal. O salão estava mais vazio, o cheiro de pão torrado misturando-se ao vapor da máquina de expresso. Seu Carlos atendia o caixa, tagarelando com um fornecedor ao telefone, enquanto JP circulava com bandejas, o rosto ainda marcado por uma fadiga que não dormia. Quando JP se aproximou para anotar o pedido, Helena o olhou nos olhos. Bom dia, eu vim ontem. Vi o que aconteceu. Desculpa se pareço intrometida, mas você tá bem? Sua voz era calma, com um sotaque carioca suave que o calor de São Paulo não apagava. JP congelou por um segundo, o lápis parando no bloco. Ninguém nunca perguntara isso. Eu. Tô sim, senhora. Coisas do dia a dia. Mas seus olhos traíam a gratidão misturada à desconfiança. Pela primeira vez em meses, alguém o via como pessoa, não como garçom descartável. Helena sorriu de leve, deixando um cartão de visitas discreto na mesa, sem logotipo chamativo, só seu nome e um número. Se precisar de uma conversa ou algo mais, me liga. Às vezes, um ouvido amigo muda tudo. Ela não explicou quem era, o tempo diria. Ao sair, a chuva fina começou a cair, lavando as ruas como se quisesse apagar as marcas do dia anterior. Mas para JP, aquele cartão era uma faísca no escuro, um gesto de bondade que, aos poucos, poderia reacender a esperança em uma vida de quebras e reconstruções. Seu Carlos do balcão resmungou algo sobre clientes chatas, alheio ao furacão que se aproximava de seu reinado frágil. A chuva fina persistia em São Paulo, transformando as calçadas da Liberdade em um mosaico escorregadio de poças e reflexos neon das lojas de souvenirs japoneses. O ar úmido carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao vapor de woks das cozinhas vizinhas, enquanto pedestres apressados se encolhiam sob guarda-chuvas improvisados. No restaurante Quebra-Ovo, o salão ecoava com o gotejar constante do telhado furado, e o chão de linóleo ficava escorregadio, forçando os garçons a pisarem com cuidado redobrado. Seu Carlos, atrás do balcão, limpava copos com um pano úmido, os olhos semicerrados de irritação pelo tempo que espantava os clientes. Essa porcaria de chuva vai me quebrar o movimento do dia. E você aí, JP, para de enrolar e limpa essa bagunça no canto, resmungou ele, sem nem erguer o olhar. JP assentiu mecanicamente, o coração ainda acelerado pela interação com a mulher misteriosa.
O cartão de visitas queimava no bolso da camisa, um pedaço de papelão simples que parecia deslocado em seu mundo de uniformes manchados e turnos intermináveis. Ele varria o chão perto da janela, onde gotas escorriam pelo vidro embaçado, borrando a visão da rua movimentada. Aos 28 anos, JP não era de confiar em estranhos. A vida na favela o ensinara que bondade gratuita muitas vezes vinha com armadilhas, mas algo na voz calma dela o desarmara. Helena Vasconcelos. Lia ele mentalmente, sem saber que o nome carregava o peso de um império. Durante o turno, ele se pegava olhando para o celular no vestiário, hesitando em discar o número. E se fosse uma pegadinha? Ou pior, uma armadilha de algum cobrador de dívida? Não. Os olhos dela pareciam sinceros, como os da mãe quando contava histórias de superação na igreja. O dia arrastou-se lento sob o céu carregado, com poucos clientes, uma família de imigrantes coreanos pedindo ramen simples e um casal de idosos dividindo um prato de gyoza para economizar. Maria, na cozinha, fritava ovos com eficiência, mas cochichava com JP durante as pausas. Vi aquela moça te dando algo. Quem é? Cliente rica querendo te explorar para o trabalho extra? Seus olhos castanhos, enrugados pelo tempo, transbordavam preocupação materna. Ela limpava as mãos no avental florido, marcado por manchas de óleo que anos de lavagens não tiravam. JP deu de ombros, sentindo o peso da umidade no ar sufocante. Não sei, tia. Só perguntou se eu estava bem depois de ontem. Deixou o cartão. Disse para ligar se precisar. Ele não contou do aperto no peito, da forma como aquelas palavras simples o fizeram se sentir visto pela primeira vez em meses. Maria bufou balançando a cabeça. Cuidado, menino. Nesse mundo quem parece anjo às vezes tem asas de ferro, mas se for de boa, aproveita. Você merece mais que esse chefe babaca te tratando como lixo. Ela voltou aos fogões, o chiado do óleo pontuando suas palavras como um lembrete da rotina implacável. Ao fim do turno, com o sol se pondo atrás das nuvens cinzentas, JP saiu para o ponto de ônibus, sob a garoa que agora se intensificava. O ponto 510 demorou, forçando-o a se abrigar debaixo de uma marquise rachada, onde um grupo de vendedores ambulantes fumava cigarro e reclamava dos preços da prefeitura. O ônibus chegou lotado, cheirando a chuva e perfume barato, e JP se espremeu no fundo, o corpo colado ao de desconhecidos suados. Durante a viagem pelas avenidas engarrafadas da Marginal Tietê, com o trânsito paralisado por um acidente, ele finalmente pegou o celular. O sinal piscava fraco, mas ele discou o número de Helena, o coração martelando como se fosse um crime. Tocou 3 vezes antes de uma voz suave atender. Alô, Helena Vasconcelos falando. O fundo era silencioso, talvez um escritório ou carro com ar-condicionado, contrastando com o barulho caótico ao redor de JP. É. Oi. Aqui é o JP, do Quebra-Ovo. O garçom que você falou ontem e hoje. Sua voz saiu baixa, quase engolida pelo ronco do motor. Ele limpou a garganta, sentindo o suor frio na nuca apesar da chuva. Desculpa ligar assim, mas você disse para entrar em contato. Eu não sei o que você quer, mas depois do que rolou, tô precisando de um conselho, sabe? Tipo, como lidar com um chefe que te humilha na frente de todo mundo. Do outro lado, Helena pausou, o som de papéis sendo mexidos ecoando levemente. Ela estava em uma reunião virtual no seu escritório na Paulista, com vista para os prédios envidraçados que cortavam o céu nublado, mas atendeu por instinto. A voz de JP carregava uma vulnerabilidade que a tocava, lembrando-a de suas próprias noites insones após o divórcio, quando questionava cada decisão. Que bom que ligou, JP. Eu vi o que aconteceu e não foi justo. Ninguém merece ser tratado assim. Me conta mais. Faz tempo que trabalha lá, tem família dependendo de você? Sua pergunta era genuína, sem o tom condescendente que ela usava em negociações corporativas. Helena se recostou na cadeira de couro, o cheiro de café fresco preenchendo o ar climatizado. JP hesitou, o ônibus balançando em uma curva. 5 anos. Minha mãe tá doente, diabetes, mora na Zona Leste. Eu mando o que sobra para ela, mas o salário mal dá pro aluguel aqui no Brooklyn.
O seu Carlos. Ele é assim com todo mundo, mas comigo pior. Acho que por eu ser. Você sabe, negro e sem estudo. Ontem o ovo na cabeça foi o limite, mas eu engoli porque não tenho para onde correr. As palavras saíam atropeladas, como um dique se rompendo, e ele sentiu os olhos arderem. Pela janela, as luzes da cidade borradas pela chuva pareciam estrelas caídas, iluminando a desigualdade que engolia bairros inteiros. Helena sentiu um aperto no peito, reconhecendo o ciclo de pobreza que via em relatórios de RH de suas filiais. Funcionários exaustos, presas em empregos tóxicos por medo de piorar. Entendo. Eu já passei por humilhações no trabalho, JP. Não do jeito que você descreve, mas o suficiente para saber que calar não resolve para sempre. Olha, que tal a gente se encontrar? Amanhã, no mesmo restaurante, no almoço? Eu pago um café e a gente conversa direito. Sem pressão, só para te dar uma perspectiva. Ela não mencionou sua posição. Queria que ele confiasse por si só. JP engoliu em seco, o ônibus parando no ponto do Brooklyn. Tá bom. Obrigado. Ninguém nunca fez isso por mim. Ele desligou, o celular quente na mão, e desceu para a rua agora escura, onde poças refletiam as luzes dos postes. O quartinho o esperava, com a pilha de contas crescendo, mas pela primeira vez, uma faísca de possibilidade iluminava o cansaço. Enquanto caminhava, o vento frio da chuva varria a cidade, carregando promessas de mudança em meio à rotina opressiva. Na cobertura da Vila Nova Conceição, Helena encerrou a ligação com um suspiro, olhando para o skyline chuvoso. Ela não planejava se envolver tanto, mas algo em JP a impulsionava, talvez o reflexo de sua própria resiliência contra as injustiças do mundo corporativo. Seu Carlos, alheio a tudo, fechava o restaurante naquela noite, contando o caixa magro e resmungando sobre funcionários preguiçosos. Mas o furacão de empatia que Helena acendera começava a girar, devagar, ameaçando abalar as fundações frágeis de um reino construído sobre medo e desigualdade. A chuva caía mais forte, lavando as ruas como se preparasse o terreno para transformações que ninguém via chegando. A chuva da noite anterior havia dado lugar a um céu limpo, mas o ar de São Paulo ainda carregava a umidade pegajosa de um outono irregular, fazendo as ruas da Liberdade brilharem com poças residuais, que refletiam os toldos coloridos das lojas de importados japoneses. O tráfego matinal rugia com buzinas impacientes, e o cheiro de pão assando nas padarias misturava-se ao vapor de café forte das calçadas lotadas de trabalhadores apressados. No restaurante Quebra-Ovo, o salão abria as portas mais cedo que o habitual, com o sol filtrando pelas janelas embaçadas e iluminando o linóleo ainda úmido do rodo da faxina. Seu Carlos já estava atrás do balcão, contando moedas com dedos ágeis, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida após brigar com a esposa por causa das contas apertadas. Hoje tem que encher, senão corto hora extra para essa cambada de preguiçosos, murmurava ele para si mesmo, ignorando o zumbido do ventilador de teto que lutava contra o calor crescente. JP chegou pontual, o uniforme passado às pressas em casa, o coração batendo descompassado desde o amanhecer. Ele mal dormira, revirando na cama estreita do quartinho no Brooklyn, o cartão de Helena na mesa de cabeceira como um talismã improvável. Aos 28 anos, ele não era de sonhar alto. A favela o ensinara a pisar em ovos, literalmente. Mas a conversa no telefone na noite anterior o deixara com uma inquietação nova, como se portas que ele nem sabia que existiam começassem a ranger. Não vai dar em nada, pensara durante o café fraco e o pão amanhecido, mas desceu do ônibus 510 com os ombros um pouco menos curvados, o sol quente batendo na nuca suada. O turno começou calmo, com clientes esporádicos, um grupo de estudantes pedindo suco de laranja e onigiri para o intervalo da aula, e um motoboy devorando um prato de yakisoba no balcão. Maria, na cozinha, acenou para JP com um sorriso cúmplice, os braços cobertos de farinha enquanto preparava bolinhos de arroz. E aí, ligou para a moça misteriosa. Não me vem com cara de quem comeu e não gostou, hein? Sua voz era rouca,
carregada do sotaque nordestino que o tempo em São Paulo não suavizara, e ela piscou, limpando o suor da testa com o dorso da mão. JP corou, equilibrando uma bandeja vazia. Liguei sim, tia, ela quer conversar no almoço aqui mesmo. Mas acho que é só papo furado. Quem sabe uma vaga de garçom em outro lugar no máximo. Ele não admitia o frio na barriga. O medo de se iludir com uma bondade que poderia evaporar como a chuva da manhã. Seu Carlos, do outro lado do salão, gritou da porta da cozinha. JP, para de fofoca e atende a mesa 3. Tá com cara de bobo hoje. O que foi? Sonhou com herança? O gerente riu sozinho, o bigode tremendo, alheio ao fato de que sua piada cortante ecoava a humilhação do dia anterior, como se o ovo quebrado fosse só uma anedota inofensiva. Por volta do meio-dia, o rush começou a encher o ar com o tilintar de talheres e conversas animadas, o cheiro de óleo quente e molho de soja dominando o espaço apertado. JP serpenteava entre as mesas, anotando pedidos com eficiência treinada, mas seus olhos varriam a entrada a cada poucos minutos. Quando Helena apareceu, o sol do lado de fora a emoldurava como uma figura saída de um mundo distante. Vestida em uma blusa solta de linho e calça jeans discreta, sem maquiagem pesada, mas com uma postura que denunciava confiança inata. Ela escolheu a mesma mesa do canto, perto da janela, onde a luz filtrava suave, e pediu um chá verde simples, os óculos escuros pendurados na gola da blusa. JP se aproximou, o bloco de notas tremendo levemente na mão. Boa tarde, senhora. O que vai querer hoje? Sua voz saiu mais formal que o habitual, o sotaque paulistano carregado de nervosismo, e ele evitou o olhar dela por um segundo, sentindo o peso do uniforme suado contra a pele. Helena sorriu, os olhos castanhos fixos nele com uma intensidade gentil. Oi, JP, pode ser o de sempre, onigiri e uma salada, mas senta um pouco, se der. O seu Carlos não vai notar no meio dessa correria. Ela gesticulou para a cadeira oposta, o tom casual mascarando a curiosidade que a trouxera de volta. Não era só empatia, mas um fascínio genuíno pela resiliência quieta dele, algo que seus executivos polidos raramente exibiam. Ele hesitou, olhando para o salão lotado onde seu Carlos xingava um fornecedor ao telefone. Eu... Não sei, senhora. Se ele vê, me mata. Mas sentou na ponta da cadeira, os joelhos batendo na mesa, o coração acelerado como se estivesse cometendo um roubo. Obrigado por vir. Eu não esperava que você levasse a sério. Helena inclinou a cabeça, o colar de ouro reluzindo sutilmente. Eu levo sim. Me conta mais sobre você, como chegou nesse emprego, e a sua mãe, como ela tá? Suas perguntas fluíam naturais, sem interrogatório, ecoando o sotaque carioca que suavizava as bordas afiadas de São Paulo. Ela via nele o eco de tantos funcionários que gerenciava, presas em ciclos de sobrevivência, onde um erro custava tudo. JP engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços. Eu vim da Zona Leste, favela do Jardim Helena. Pai morreu quando eu tinha 16, infarto no trampo de pedreiro. Larguei a escola para ajudar a mãe que costura em casa, mas agora tá com diabetes mal controlada. O posto de saúde é uma fila eterna, remédio caro. Aqui no Quebra-Ovo comecei como lavador de pratos. O salário é mínimo 200 Harleys mais gorjeta, mas com o aluguel e o que mando para ela sobra nada. O seu Carlos. Ele grita com todo mundo, mas comigo é pior. Diz que eu sou lerdo, que gente como eu não tem lugar em lugar bom. Seus olhos baixaram para as mãos calejadas, as unhas curtas de tanto roer ansiedade, e uma lágrima solitária ameaçou cair, mas ele piscou forte. Desculpa, senhora, não sou de choramingar. Helena estendeu a mão por um instante, tocando levemente o braço dele. Um gesto breve, mas carregado de solidariedade. Não pede desculpa, JP. Isso é coragem falar assim. Eu sei como é se sentir preso. No meu trabalho já fui menosprezada por ser mulher, por não ter pedigree. Mas aprendi que rede de apoio muda tudo. Olha, eu trabalho com restaurantes, gerencio equipes grandes. Talvez eu possa te ajudar com uma indicação, ou até um curso rápido, mas primeiro você precisa acreditar que merece mais. Ela não revelou o império ainda. Queria construir confiança, não impor piedade.
Do outro lado do salão, seu Carlos observava de soslaio, os lábios franzidos em desconfiança. JP, o que é isso? Conversinha no horário. Volta pro trabalho antes que eu te mande pra rua de novo. Sua voz cortou o ar como um chicote, fazendo cabeças virarem, e JP se levantou rápido, o rosto corado de vergonha renovada. Desculpa, chefe, já vou. Ele se afastou, mas Helena o chamou baixinho. Me liga depois, vamos marcar algo fora daqui. O resto do almoço passou em um borrão para JP. Pratos equilibrados, contas pagas, mas com uma faísca no peito que o aquecia contra o cansaço. Seu Carlos resmungou o dia todo, alheio ao laço se formando. Enquanto o sol da tarde banhava a rua em tons quentes, prometendo que pequenas gentilezas podiam rachar as muralhas da desigualdade, uma conversa de cada vez. O sol da tarde filtrava pelas persianas empoeiradas do quartinho de JP no Brooklyn, lançando listras douradas sobre a cama desarrumada e a pilha de roupas no chão. O ar estava parado, carregado pelo cheiro de mofo da umidade recente e pelo café requentado que ele preparara de manhã. Aos 28 anos, JP se sentia como um prisioneiro em sua própria vida. O aluguel atrasado piscava na mente como um alarme, e o salário do mês mal cobriria as contas da mãe. Ele pegou o celular, o polegar pairando sobre o número de Helena. Vai nessa, cara. Pior que tá não fica. Murmurou para si mesmo, o sotaque paulistano rouco ecoando no silêncio. Discou o coração apertado como se estivesse apostando tudo em uma cartada incerta. Do outro lado, Helena atendia no seu escritório na Avenida Paulista, o skyline de arranha-céus reluzindo sob o céu azul limpo. O ar-condicionado zumbia suave, contrastando com o burburinho da rua 10 andares abaixo, onde executivos corriam com pastas e cafés para a viagem. Aos 42, ela equilibrava chamadas de fornecedores com relatórios de lucros, mas a voz de JP atirou do ritmo corporativo. Oi, JP. Que bom você ligar. Como foi o resto do dia? Sua voz era acolhedora, o carioca leve suavizando as arestas da conversa. Desculpa incomodar no trabalho, senhora. Mas, sobre o que você disse? Eu pensei nisso a noite toda. Se tiver uma indicação, eu topo qualquer coisa. Só não quero mais engolir sapo todo dia. As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. JP andava de um lado para o outro, no quartinho apertado, o piso rangendo sob os tênis gastos, enquanto o barulho de crianças brincando na rua invadia pela janela aberta. Helena pausou, olhando para a foto de família na mesa, ela e os pais antes do divórcio que a endurecera. Não é incômodo nenhum. Olha, que tal a gente se encontrar fora do restaurante? Tem um café bom na esquina da Liberdade, o Café Sakura. Amanhã, às 18 horas, eu explico melhor pessoalmente. Ela não queria pressionar por telefone. Via nele o potencial de alguém que só precisava de uma rampa para subir, não de uma escada de mão. JP concordou, o alívio misturado à dúvida. Tá bom, eu fecho o turno às 17 horas. Obrigado de novo. Desligou e sentou na cama, o corpo exausto do dia anterior ainda doendo. Ligou para a mãe e, em seguida, o sinal fraco chiando como sempre. Alô, mãe? Tudo bem por aí? A voz de Dona Rosa veio fraca, mas cheia de afeto, do outro lado da linha, onde o som de uma novela ecoava na casa simples da favela. Tô de boa, filho. O açúcar tá controlado hoje graças ao remédio que a vizinha emprestou. E você, comeu direito no trampo? Ela tossiu levemente, o ar úmido da zona leste agravando sua respiração. Comi sim, mãe, um yakisoba caprichado. Mentira branca como sempre. Olha, teve uma cliente legal hoje. Me deu uma luz para talvez mudar de emprego. Nada certo ainda, mas pode ser que eu consiga algo melhor para te ajudar mais. Ele ouviu o suspiro dela, um misto de orgulho e preocupação. Graças a Deus, JP. Mas vai com calma, hein? Não confia em todo mundo nessa cidade grande. Lembra do seu pai, ele trabalhava duro, mas era honesto. Se for bênção, vai dar certo. A conversa terminou com promessas de oração, e JP desligou com o peito mais leve, imaginando um futuro onde a mãe tivesse consultas particulares e remédios sem fila. No dia seguinte, o Café Sakura fervilhava com o movimento do fim de tarde.
O aroma de matcha e pães japoneses se misturava ao burburinho de conversas em português e japonês, enquanto o sol poente tingia as mesas de madeira de laranja suave. Helena chegara cedo, escolhendo uma mesa no canto, longe das janelas barulhentas da rua. Vestia uma camisa branca simples e calça social, o cabelo preso em um coque prático, sem o glamour que usava em reuniões de conselho. Ela mexia o chá verde, os pensamentos vagando para sua própria jornada, de secretária subestimada a CEO, lutando contra olhares céticos em salas dominadas por homens. JP entrou hesitante, o uniforme trocado por uma camisa limpa e jeans, o suor da caminhada rápida colando na pele. Aos 28, ele se sentia deslocado ali, entre clientes que pareciam de outro mundo, executivos com laptops e casais jovens rindo de memes no celular. Boa tarde, senhora. Desculpa o atraso. O ônibus atrasou na marginal. Senta, JP. E me chama de Helena, por favor, sem formalidades. Ela sorriu, gesticulando para a cadeira. Pediu um café preto para ele, notando as olheiras que o sono ruim deixara. Me conta, o que você quer de verdade, além de sair daquele ambiente tóxico? Ele tomou um gole, o líquido quente queimando a língua, mas aquecendo o peito. Quero estudar, sabe? Terminar o ensino médio, talvez um curso de gestão. Mas como? Com turnos de 12 horas não dá. E a mãe? Ela precisa de mim. O seu Carlos me faz sentir que sou nada, tipo um erro que ele corrige com grito. Seus olhos baixaram para a xícara, as mãos tremendo levemente, ecoando a humilhação do ovo que ainda doía como uma ferida aberta. Helena assentiu, reconhecendo o ciclo que via em tantos currículos. Talentos desperdiçados por falta de oportunidade. Eu entendo. Eu comecei na base, limpando mesas em um restaurante no Rio. Meu ex me sabotou, mas eu subi porque alguém acreditou em mim. Olha, eu gerencio uma rede grande de restaurantes. Não sou dona de tudo, mas tenho influência. Posso te indicar para uma vaga de assistente em uma filial aqui em São Paulo. Salário melhor, horário flexível para estudar à noite, e eu cubro um curso preparatório se você topar. Ela falou devagar, sem pena, só fatos, o sotaque carioca tornando as palavras acessíveis. JP piscou, o ar escapando dos pulmões. Sério? Por quê? Você nem me conhece direito. Dúvida e esperança brigavam em seu rosto, marcado pela cicatriz na testa que contava histórias de noites ruins na favela. Porque eu vejo potencial. E porque o mundo precisa de mais gente como você, resiliente e honesta. Mas é trabalho duro, JP, nada de graça. Ela deslizou um folder simples pela mesa, com vagas e contatos da Vasconcelos Gourmet, sem alarde, só portas abertas. Ele pegou o papel, os dedos traçando as letras como se fossem ouro. Eu aceito. Obrigado, Helena. Isso muda tudo. Pela primeira vez, um sorriso genuíno iluminou seu rosto, dissipando a sombra da exaustão. Enquanto isso, no restaurante Quebra-Ovo, seu Carlos limpava o balcão com raiva mal contida, o salão vazio, ecoando o tic-tac do relógio. Ele vira JP sair mais cedo, alegando assunto pessoal, e o ciúme roía seu ego frágil. Aquele moleque tá se achando conversando com clientes ricas. Se eu pego no flagra, rua na hora. Resmungou para Maria, que fritava o jantar na cozinha apertada, o vapor subindo como fumaça de cigarro. Maria revirou os olhos, as mãos calejadas mergulhadas no óleo quente. Deixa o menino em paz, Carlos. Ele rala mais que você. Se ele achar algo melhor, boa sorte para ele. Seu tom era cortante, o nordestino afiado como uma faca. Mas seu Carlos ignorou, o bigode tremendo de irritação. O restaurante, com suas paredes rachadas e cheiro de gordura velha, parecia menor sob sua tirania. Mas as rachaduras cresciam, invisíveis, mas inevitáveis. JP voltou para casa no ônibus lotado, o folder no bolso como um escudo. A noite caía sobre São Paulo, luzes neon piscando nas avenidas, enquanto ele sonhava com um amanhã sem ovos quebrados na cabeça. Helena, dirigindo de volta à cobertura, sentia o mesmo. Um ato de bondade que a reconectava à humanidade por trás dos números. Mas o confronto se aproximava,
E a cidade, com sua desigualdade crua, esperava pelo embate final. A manhã de sábado amanhecia, com um sol tímido filtrando pelas nuvens esparsas sobre São Paulo, tingindo as ruas da Liberdade de um dourado suave que contrastava com o caos habitual. O ar ainda carregava o frescor da chuva noturna, misturado ao cheiro de pão quente das padarias e ao escapamento dos carros que serpenteavam pelas avenidas estreitas. No restaurante Quebra-Ovo, o salão estava semivazio, com apenas alguns clientes matinais pedindo cafés e torradas simples, o zumbido do ventilador de teto pontuando o silêncio preguiçoso. Seu Carlos limpava o balcão com movimentos bruscos, o rosto avermelhado de uma ressaca mal disfarçada, os olhos fixos na porta como se esperasse um problema. Cadê esse JP? Se atrasar de novo, eu corto o dia dele inteiro, resmungou para si mesmo, o bigode úmido de suor apesar do ar fresco. JP chegou no horário, o coração martelando sob o uniforme limpo que ele passara com cuidado em casa. A noite anterior fora um turbilhão. Conversas com a mãe sobre a oferta de Helena, lágrimas misturadas a risos ao telefone, enquanto Dona Rosa orava em voz alta pela bênção que Deus mandou. Aos 28 anos, ele se sentia à beira de um precipício, mas pela primeira vez com uma rede de segurança invisível. O folder da Vasconcelos Gourmet queimava no bolso, um lembrete tangível de que a vida podia mudar sem precisar de milagres, só de um gesto humano. Ele cumprimentou Maria na cozinha com um aceno rápido, o cheiro de ovos fritando subindo como uma cortina familiar. Bom dia, tia. Hoje eu dou o meu melhor, mas pode ser meu último turno aqui. Maria ergueu uma sobrancelha, as mãos calejadas, pausando no fogão. Sério, menino? Aquela moça te arrumou algo? Se for verdade, sai dessa ratoeira logo. Eu aguento o Carlos, mas você merece voar. Seu tom era maternal, o sotaque nordestino carregado de orgulho, mas com um fundo de tristeza por ver outro colega partir para um mundo que ela só sonhava. O dia correu tenso, com o rush do almoço enchendo o salão de famílias e trabalhadores, o tilintar de pratos ecoando como um relógio acelerado. JP servia com eficiência quieta, mas seu Carlos o vigiava como um falcão, notando os olhares distantes e o sorriso ocasional que não combinava com o garçom de sempre. Por volta das 14h, quando o movimento acalmou, o gerente o chamou para os fundos perto da despensa apertada, onde caixas de arroz empilhadas exalavam um cheiro mofado. O que tá pegando, JP? Tá com cara de quem ganhou na loteria. Aquela cliente rica te deu gorjeta extra ou o quê? Se tá pensando em me enrolar, rua na hora. JP engoliu em seco, o ar úmido da despensa colando na pele suada. Seus punhos se fecharam por instinto, lembrando o ovo escorrendo pelo cabelo, a humilhação que o fizera se sentir menor que o linóleo rachado. Mas agora, com as palavras de Helena ecoando, "Você merece mais." Ele ergueu o queixo, a voz firme apesar do tremor. "Não é gorjeta, chefe. Eu tô saindo. Achei outro trampo melhor. Salário decente, horário para estudar. 5 anos aqui me ensinaram muito, mas não aguento mais ser tratado como lixo." O ovo na cabeça foi o fim da linha. Seu Carlos piscou, o rosto inchando de raiva como um balão furioso. "Saindo você, seu moleque ingrato. Eu te tirei da rua, te dei emprego quando ninguém queria um sem diploma como você. E agora me abandona por uma vadia qualquer? Eu te quebro de novo, seu preto preguiçoso." Ele avançou, o punho erguido num gesto impulsivo, mas JP não recuou. Em vez disso, empurrou o gerente para trás com firmeza, os olhos ardendo de uma dignidade recém-descoberta. "Não mais. Seu Carlos, eu não sou mais o mesmo. Chama a polícia se quiser, mas eu vou embora com a cabeça erguida." O barulho chamou Maria, que correu da cozinha, o avental sujo balançando. "Para com isso, Carlos. O menino tá certo. Você trata todo mundo como cachorro, mas ele rala mais que você. Se ele vai, boa sorte para ele e para nós que ficamos." Seu Carlos bufou, o peito arfando, mas o salão lotado o conteve. Clientes olhavam curiosos, e ele não queria escândalo. "Some daqui, e não volta pedindo favor." JP pegou o avental, dobrou-o com cuidado e saiu pela porta dos fundos, o sol da tarde batendo no rosto como uma bênção. O ar livre da rua o envolveu, o burburinho da liberdade,
Vendedores gritando, crianças correndo, parecendo mais vivo, menos opressivo. Horas depois, no escritório envidraçado da Vasconcelos Gourmet na Avenida Paulista, Helena revisava contratos sob a luz artificial das lâmpadas LED, o skyline da cidade pulsando lá embaixo como um coração gigante. Seu telefone vibrou com uma mensagem de JP. Eu saí. Confrontei ele. Obrigado por tudo. Posso começar quando? Ela sorriu, o peito aquecendo com uma satisfação que os lucros bilionários raramente traziam. Aos 42, ela via naquilo o verdadeiro legado. Não impérios de aço e vidro, mas vidas mudadas por um ato de empatia. Ligou para o RH imediatamente, garantindo a vaga de assistente na filial da Vila Madalena. Salário inicial de R$ 2.500, mais benefícios e um curso noturno de administração subsidiado. Ele começa segunda. Cuida dele como se fosse família, instruiu a voz firme, mas suave. Dias se passaram em um redemoinho de mudanças. JP se mudou para um apartamento maior na Zona Sul, dividindo aluguel com um colega da nova empresa, o espaço arejado com janelas que davam para um parquinho simples. O primeiro salário veio com bônus de integração, e ele comprou insulina e consultas particulares para Dona Rosa, que chorou ao telefone da casa na favela, agora com paredes pintadas de fresco graças aos envios extras. Meu filho, você está voando alto. Deus te abençoou através daquela mulher, disse ela, a voz rouca de emoção enquanto o som de pássaros na janela aberta ecoava sua gratidão. No novo emprego, JP aprendeu rápido, organizando estoques, lidando com fornecedores, sentindo o respeito nos olhares dos colegas. Helena o visitou uma vez, disfarçada de consultora, e eles almoçaram em um restaurante modesto da rede, rindo de anedotas sobre o quebra-ovo. Você me salvou, Helena. Não só do emprego ruim, mas de mim mesmo. Eu achava que merecia pouco, confessou ele, os olhos brilhando sob o sol filtrado pelas árvores da praça ao lado. Ela balançou a cabeça, o colar de ouro reluzindo. Não fui eu, JP. Foi sua força. Eu só abri a porta. Agora, usa ela para ajudar outros. No restaurante antigo, seu Carlos lutava com a rotatividade alta. Maria assumindo mais responsabilidades com um salário que ele relutava em aumentar. Rumores de uma inspeção trabalhista circulavam, forçando-o a repensar sua tirania. Mas as mudanças vinham devagar, como a cidade que se transformava aos poucos. Meses depois, sob o céu estrelado de uma noite paulistana, JP caminhava pela Liberdade com a mãe ao lado, os dois jantando em um food truck de ramen, o vapor quente subindo como memórias dissipadas. Dona Rosa, mais forte com os tratamentos, apertou a mão dele. Olha onde chegamos, filho, de ovos quebrados a sonhos inteiros. JP sorriu, o coração pleno, sabendo que a verdadeira riqueza estava na resiliência compartilhada, na bondade que unia estranhos em uma teia de compaixão contra as injustiças da vida. São Paulo, com suas ruas pulsantes e contrastes cruéis, seguia seu ritmo, mas para ele, o mundo agora brilhava com possibilidades humanas, uma transformação quieta, que ecoava para além das luzes neon.